Cante sempre a alegria. Cante sempre alegria, aqui a tristeza não tem vez. Sou o Dr. Antônio Rodrigues e nosso encontro de amor e otimismo começa agora. Que beleza! Hoje é segunda-feira, dia de arrancada de luz. Gente amiga, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Cante Sempre Alegria. Uma excelente segunda-feira para você. Hoje é dia do nosso quadro Arrancada de Luz. O nosso dia do movimento, da superação, da construção do nosso futuro e do fortalecimento das nossas asas. Nós estamos iniciando com muita alegria a nossa segunda semana do mês de maio. E o nosso tema central a partir de agora é a liberdade que se constrói. Com a aproximação do 13 de maio, o dia da abolição, nós somos convidados pela psicologia e pela vida a olhar para as nossas próprias amarras. Hoje, nós não vamos falar das correntes de ferro que prendiam os pulsos no passado. Nós vamos falar das correntes invisíveis que ainda prendem a nossa mente no presente. Nós vamos falar sobre a superação dos nossos preconceitos e o fim da nossa escravidão emocional. Conta uma antiga e poderosa parábola africana sobre um rei que ganhou de presente 2 jovens águias. Ele as entregou ao mestre cuidador de pássaros do palácio para que fossem treinadas. Meses depois, o treinador informou ao rei que uma das águias voava majestosamente pelos céus. Mas a outra, desde o dia em que havia chegado, não havia saído do galho de uma árvore. O rei chamou curandeiros e sábios, mas ninguém conseguiu fazer a segunda águia voar. Até que um velho camponês, conhecido por sua sabedoria simples, pediu permissão para tentar. No dia seguinte, o rei viu maravilhado a segunda águia voando livremente nas alturas. Impressionado, ele perguntou ao camponês: "Que mágica você fez para curá-la?" O velho sorriu e respondeu: "Não fiz mágica nenhuma, majestade. A águia estava perfeitamente saudável. Eu apenas cortei o galho onde ela estava agarrada. Sem o galho para se prender, ela finalmente percebeu que tinha asas." Bora pensar, gente amiga. Gente amiga, nós somos muitas vezes exatamente como a segunda águia da nossa parábola. Nós nascemos com asas, com capacidade de crescer, de mudar, de construir uma vida mais livre. Mas, sem perceber, nos agarramos. Nos agarramos ao passado, a experiências que já terminaram, a medos que já deveriam ter sido atravessados. E, principalmente, nos agarramos às nossas próprias ideias rígidas sobre a vida. Nesta semana de maio, nós nos aproximamos do 13 de maio, o marco histórico da abolição da escravatura. Um dia que representa o fim de uma escravidão visível. Mas a nossa reflexão de hoje é mais íntima. Quando é que começa a abolição dentro de nós? Porque existem correntes que não aparecem no corpo, mas que aprisionam a mente por anos. São aquelas frases que a gente repete quase sem perceber. Eu não consigo. Já é tarde para mim. As pessoas são todas iguais. Não adianta tentar. E pouco a pouco, essas ideias vão virando verdade. Mas não são. São apenas pensamentos que ficaram tempo demais na mesma posição. E aqui entra a imagem da águia.
A águia não voava porque estava agarrada ao galho. Não era fraqueza, não era incapacidade, era apego. E quantas vezes na vida, gente amiga, nós fazemos exatamente isso? A gente se prende a uma dor antiga, a uma mágoa que nunca foi trabalhada ou a uma forma limitada de enxergar o outro. E existe um tipo de corrente ainda mais silenciosa e perigosa: o preconceito. O preconceito não grita, ele simplifica. Ele pega uma pessoa inteira e transforma em rótulo. E parece que isso nos protege, mas na verdade, nos limita. Porque toda vez que você reduz alguém, você reduz a própria vida. Jung dizia algo muito importante: aquilo que a gente rejeita com muita força no outro, quase sempre aponta para algo que ainda não foi resolvido dentro de nós. Ou seja, o julgamento exagerado muitas vezes é uma dor mal elaborada. Agora escuta isso com muita calma. A verdadeira liberdade não é sair fazendo qualquer coisa. A verdadeira liberdade é conseguir escolher melhor. É sair do automático, é interromper padrões, é perceber quando você está reagindo em vez de agir com consciência. Viktor Frankl, um homem que viveu situações extremas, nos deixou uma das maiores lições sobre liberdade. Podem tirar quase tudo do ser humano, mas não conseguem tirar a capacidade de escolher a própria atitude. E é aqui que tudo muda. Porque liberdade, no fundo, não começa fora, começa dentro. Começa quando você percebe que não precisa continuar repetindo o mesmo pensamento. Começa, gente amiga, quando você decide não reagir do mesmo jeito de sempre. Começa quando você questiona uma certeza antiga e se permite enxergar diferente. Hoje, a ciência já mostra que o nosso cérebro muda. Mas isso exige decisão. Exige coragem para soltar o galho. Eu te pergunto com sinceridade: qual é o galho que ainda te prende? É uma mágoa antiga? É o medo do julgamento? É uma ideia que você carrega, mas nunca revisitou? Então comece a soltar. Não precisa ser tudo de uma vez. Não precisa. Mas precisa começar. Porque a dor na vida é inevitável, mas a permanência na prisão é escolha. E toda escolha pode ser revista. Quando você muda o olhar, você muda o caminho. Quando você solta uma corrente, gente amiga, você ganha espaço dentro de si. E quando você assume a responsabilidade pelo próprio voo, você finalmente descobre que sempre teve asas. Pense nisso. Gente amiga, silencie as preocupações e os barulhos do seu dia neste exato momento. Feche os seus olhos com mansidão, respire lenta e profundamente, acolhendo a vida que pulsa dentro de você. Eleve o seu pensamento às fontes superiores do universo, porque Deus está aqui neste momento. Deus, 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 louvado seja Deus. Mãe Santíssima, Nossa Senhora, eu me coloco agora sob o teu manto e o teu olhar maternal. Tu que conheces as dores do coração humano, acolhe as minhas fragilidades e as minhas lutas. Mãe querida, ajuda-me a reconhecer e a abandonar os medos que me aprisionam, as culpas que me pesam,
e os pensamentos que me afastam da paz. Mãe querida, intercede junto a Jesus para que eu encontre os verdadeiros caminhos de cura no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. Mãe querida, ensina-me a fortalecer a esperança nos dias mais difíceis, para que eu possa caminhar sempre com mais fé, serenidade e amor. E assim, eu selo este momento sagrado na presença absoluta de Deus. Que a força de Deus que existe em mim me liberte de todo o mal. Que a força de Deus que existe em mim me proteja de todo o mal. Que a força de Deus que existe em mim me fortaleça mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Assim é, assim Deus quer. Louvado seja Deus. A escravidão mais cruel é aquela que nós impomos à nossa própria mente. Quem quebra a corrente do preconceito constrói a verdadeira liberdade de amar. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Basta um sorriso e muita coisa Tudo que é bom durar, o tempo necessário para a gente ser feliz. Vou indo, mas deixo o meu coração com vocês. Perdeu algo? Estamos em todo lugar, Facebook, Instagram, Spotify ou no nosso WhatsApp. É só procurar por Cante Sempre Alegria e a gente continua junto. Amanhã eu volto e já sabe, bota um sorriso nesse rosto que a vida vai melhorar. Que beleza!